No fim dos anos 1960, o norte da Califórnia começou a viver um tipo de terror que parecia sair de um pesadelo moderno. Casais atacados em lugares isolados, uma cidade inteira lendo cartas enviadas por um assassino, mensagens cifradas desafiando jornais e polícia, e um nome que ele mesmo escolheu para entrar na história: Zodíaco. Mas aqui está o primeiro giro real dessa história. O caso do Zodiac nunca foi só uma sequência de homicídios, foi também uma guerra de atenção. O assassino não queria apenas matar, queria ser lido, queria ser discutido, queria transformar medo em espetáculo público. E conseguiu. Até hoje, o Zodiac é ligado de forma confirmada a 5 mortes e 2 sobreviventes em ataques entre 1968 e 1969, embora ele próprio tenha reivindicado muito mais vítimas em suas cartas. Sua identidade real nunca foi confirmada publicamente. A história do Zodiac continua tão poderosa porque ele parecia entender algo que poucos assassinos de sua época compreendiam com tanta clareza. Matar era uma parte do poder, mas controlar a narrativa era outra. Ele escreveu para jornais, exigiu publicação, enviou códigos, reivindicou crimes, deu detalhes que só o autor saberia, telefonou para a polícia e, ao fazer isso, transformou o caso em algo maior do que os ataques em si. O Zodiac não se limitava ao local do crime. Ele invadia as casas por meio das manchetes, do medo coletivo e da sensação de que estava sempre um passo à frente. Isso fez dele não apenas um criminoso difícil de capturar, mas um dos primeiros grandes assassinos da era da mídia de massa a construir ativamente sua própria lenda. Muitos matam e tentam desaparecer. O Zodiac parecia matar, e depois voltar para garantir que o mundo tivesse entendido que era ele, como se o ato físico não bastasse sem a assinatura simbólica. Existe também algo importante no cenário em que o caso nasceu. O norte da Califórnia do fim dos anos 1960 era uma região marcada por transformação cultural, mobilidade suburbana, juventude, estrada e sensação de liberdade. Casais dirigiam até áreas isoladas. Carros eram pequenos mundos privados estacionados em estradas escuras. Essa geografia importa, porque os primeiros ataques do Zodiac aconteceram justamente nesse espaço intermediário entre cidade e isolamento, entre intimidade e vulnerabilidade. Ele atacava onde havia pouca testemunha, pouco controle e muita sensação de segurança ilusória. A paisagem do caso não é mero fundo, é parte da mecânica do terror. O Zodiac explorava o momento em que 2 pessoas achavam que estavam sozinhas e descobriam tarde demais que não estavam. O primeiro ataque confirmado ocorreu em 20 de dezembro de 1968, numa estrada isolada conhecida como Lake Herman Road, perto de Benícia. As vítimas eram os adolescentes David Faraday e Betty Lou Jensen. Eles estavam perto do carro quando foram mortos a tiros. Naquele momento, ainda não existia Zodiac como personagem público. Havia apenas um crime brutal, estranho e sem resolução rápida. E isso é importante, porque o caso não começou como mito, começou como investigação local. Só depois, quando vieram novos ataques e principalmente as cartas, esse primeiro duplo homicídio seria arrastado para dentro de uma história maior, a história de um assassino que queria costurar crimes separados num único teatro de terror. O que naquele dezembro parecia uma tragédia isolada se transformaria, meses depois, no prólogo de uma lenda criminosa. Pouco mais de 6 meses depois, na noite de 4 de julho de 1969, outro casal foi atacado em Blue Rock Springs Park, perto de Vallejo. Darlene Ferrin foi morta. Michael Majot sobreviveu. O agressor se aproximou do carro, foi embora, voltou e atirou. Depois, algo crucial aconteceu. O autor telefonou para a polícia para relatar o ataque e também assumir a responsabilidade pelos assassinatos de 1968. Esse momento muda tudo, porque pela primeira vez o caso ganha uma voz. Ainda sem o nome Zodiac, sem o símbolo e sem os códigos publicados, mas já com a característica que definiria toda a história. O assassino não queria apenas desaparecer na noite. Queria controlar a interpretação do que tinha feito. Queria dizer:
Não foi acaso, não foi confusão, não foi outro homem qualquer. Fui eu. A voz, nesse caso, era tão importante quanto a arma, talvez mais. O telefonema após Blue Rock Springs é um dos momentos mais definidores de todo o caso. Um assassinato ainda pode ser lido como ato de impulso, raiva ou oportunidade. Mas quando o autor vai até um telefone, liga para a polícia e se insere conscientemente na investigação, o crime ganha outra natureza. Ele se torna comunicado. O Zodiac, mesmo antes de usar esse nome, já estava demonstrando que queria mais do que impunidade. Queria participação. Queria o prazer de assistir à reação institucional. Esse tipo de comportamento sugere um criminoso que não está satisfeito apenas com o momento do ataque. Ele quer a segunda cena, a cena posterior, a cena em que os agentes recebem a mensagem, os jornais especulam, o público comenta e a figura do agressor cresce sem rosto. Ali, o caso começa a se parecer menos com uma sequência de homicídios e mais com uma narrativa serial cuidadosamente alimentada. Em 31 de julho de 1969, 3 jornais da Bay Area receberam cartas aparentemente escritas pelo mesmo autor: o San Francisco Chronicle, o San Francisco Examiner e o Vallejo Times Herald. Cada uma vinha com 1/3 de um criptograma de 408 caracteres e com reivindicações detalhadas dos crimes anteriores. O autor exigia que as cartas fossem publicadas, ameaçando matar novamente se isso não acontecesse. Esse foi o momento em que o caso saiu da esfera policial e entrou definitivamente na esfera pública. Já não era apenas uma investigação, era uma comunicação serial entre assassino, imprensa, polícia e público. O medo passou a circular junto com o papel impresso, e o assassino, que antes agia nas margens escuras de estradas e estacionamentos, agora começava a existir também nas mesas de café da manhã e nas bancas de jornal. A partir dali, a Califórnia não estava apenas tentando entender um matador, estava sendo treinada a esperá-lo. Em 4 de agosto de 1969, outra carta chegou ao San Francisco Examiner. Nela apareceu pela primeira vez a frase "This is the Zodiac speaking". Foi assim que o assassino se batizou. O nome não veio da polícia, nem da imprensa, nem dos investigadores. Veio dele. E isso não é detalhe. Dar nome a si mesmo significa assumir controle de personagem. O Zodiac não queria ser apenas o autor de crimes dispersos. Queria ser identidade, marca, assinatura. O símbolo em forma de mira, ou cruzeta, reforçou isso ainda mais. A partir dali, cada nova carta já não era lida só como documento criminal. Era lida como episódio de uma narrativa construída pelo próprio assassino. E isso explica parte da força duradoura do caso. O Zodiac não foi apenas descrito pela cultura. Ele colaborou ativamente para construir a sua própria mitologia. O criptograma de 408 caracteres foi rapidamente decifrado por um casal de professores, Donald e Betty Harden. A expectativa pública era enorme. Havia a promessa implícita de que o código poderia revelar a identidade do assassino. Mas o conteúdo resolvido não entregou um nome. Em vez disso, trouxe uma mensagem egocêntrica, ameaçadora e grandiosa, falando sobre matar pessoas como forma de obter escravos para a vida após a morte. Isso é crucial para entender a psicologia pública do caso. O primeiro grande código do Zodiac não trouxe solução, trouxe atmosfera, trouxe personagem, trouxe um monólogo que fazia o assassino parecer ao mesmo tempo teatral, delirante e calculadamente intimidante. Em vez de resolver o mistério, o código ampliou o mito. E talvez esse tenha sido o verdadeiro golpe do Zodiac desde o começo. Fazer o público acreditar que cada nova mensagem o aproximaria do rosto real, quando na prática, cada nova mensagem só o transformava em sombra maior. Em 27 de setembro de 1969, o Zodiac atacou novamente, dessa vez em Lake Berryessa, no condado de Napa. Brian Hartnell e Cecelia Shepard estavam perto do lago quando um homem usando um capuz preto com o símbolo do Zodiac se aproximou. Ele os amarrou e os atacou com faca. Hartnell sobreviveu. Shepard morreria dias depois.
Esse ataque é especialmente perturbador por vários motivos. Primeiro, porque mostra mudança de método. Em vez de arma de fogo à distância, houve aproximação, fala, encenação e contato prolongado. Segundo, porque o traje com o símbolo parecia quase uma fantasia ritual, como se o assassino quisesse se apresentar como personagem completo. E terceiro, porque após o ataque, ele escreveu na porta do carro das vítimas as datas dos crimes anteriores, conectando explicitamente os casos numa linha única. Era como se dissesse: tudo isso sou eu. A partir daqui, a figura do Zodiac deixa de ser apenas a de um atirador desconhecido e passa a se parecer com uma entidade que performa o próprio terror. O ataque de Lake Berryessa também revela outra coisa essencial. O Zodiac entendia a força visual do medo. O capuz com a cruzeta no peito não era necessário para matar. Era necessário para marcar, para criar imagem, para produzir lembrança. Isso o aproxima de uma lógica muito particular, a de um criminoso que sabe que será narrado depois. E talvez seja essa a chave de quase tudo no caso. O Zodiac parecia agir não só no presente, mas já antecipando a memória futura dos crimes. Como a cena seria descrita? Como a imprensa a apresentaria? O que a polícia veria ao chegar? O símbolo serve a isso. Ele transforma um homem em ícone. E, uma vez que o medo ganha símbolo, ele se espalha com mais facilidade do que um rosto comum. Em 11 de outubro de 1969, o caso sofreu outra transformação importante. O Zodiac matou o taxista Paul Stine, no bairro de Presidio Heights, em São Francisco. Não era mais um casal em área isolada. Não era mais a periferia emocional da cidade. Era um ataque urbano, dentro de um táxi, em bairro residencial. Testemunhas viram parte da cena e ajudaram a gerar um retrato falado. Pouco depois, cartas enviadas pelo assassino incluíam pedaços da camisa de Paul Stine, como prova de autoria. Isso deu ao caso um novo nível de pânico. Se antes o Zodiac parecia ligado a lovers lanes e áreas remotas, agora ele demonstrava poder atingir no meio da malha urbana e ainda escapar. A cidade já não lia sobre um predador distante. Lia sobre um homem que podia circular por ruas normais, deixar corpos em um táxi e desaparecer entre casas iluminadas. E isso produziu uma sensação insuportável, a de que o Zodiac não pertencia apenas à noite rural. Ele pertencia ao mapa inteiro. O caso de Paul Stine também gerou algo raro, uma sensação real de que o Zodiac talvez pudesse ter sido pego. Testemunhas juvenis o viram. A polícia se aproximou geograficamente da cena. O assassino depois até zombaria disso em carta, dizendo que os policiais poderiam tê-lo capturado se tivessem procurado de outra forma. Esse momento é fundamental para o mito do Zodiac, porque toda grande obsessão criminal precisa de pelo menos um instante em que a captura pareceu possível, e falhou. A partir dali, o caso não era apenas aterrorizante, era frustrante. Havia rosto parcial, havia descrição, havia cartas, havia voz por telefone. E ainda assim, nada fechava. O assassino parecia sempre escorregar pela fresta entre informação suficiente e prova insuficiente. E quando um caso vive nesse espaço por décadas, ele deixa de ser apenas investigação, vira lenda em aberto. Em 8 de novembro de 1969, o Chronicle recebeu o chamado 340 Cipher, um novo criptograma com 340 caracteres. Durante décadas, ele se tornou quase tão famoso quanto o próprio assassino. Era o tipo de objeto perfeito para alimentar obsessão, visualmente indecifrável, historicamente carregado e aparentemente chave para entrar na mente do Zodiac. Só em 2020, uma equipe de civis conseguiu decifrá-lo, e o FBI confirmou a solução. O resultado, no entanto, seguiu a lógica frustrante do caso. O texto não revelava nome nem identidade secreta. Em vez disso, trazia mais uma mensagem arrogante, negando o medo da câmara de gás e reforçando a própria fantasia do assassino sobre uma vida após a morte. De novo, o código não solucionava o caso, apenas aprofundava a personalidade pública do autor. É quase cruel. Depois de meio século de expectativa, o que emerge não é a chave do enigma,
mas só mais um eco do ego do homem por trás dele. Talvez a pergunta mais importante sobre o Zodiac não seja por que ele matou, mas por que ele escreveu tanto. Porque olhando para o caso hoje, fica difícil ignorar que a mídia era parte central do mecanismo de poder do assassino. Ele dependia dos jornais para ampliar o medo, dependia da publicação das cartas para transformar homicídios regionais em espetáculo nacional, dependia dos códigos para criar uma aura de inteligência superior, mesmo quando o conteúdo decifrado mostrava mais vaidade do que gênio. O Zodiac parecia compreender intuitivamente algo que hoje conhecemos muito bem. O terror não precisa se limitar ao ato físico. Ele pode ser repetido, amplificado e distribuído por comunicação. Nesse sentido, ele foi um predador criminal e um manipulador do ecossistema midiático do seu tempo. Cada carta era continuação do crime por outros meios. Outro ponto essencial do mistério é o número real de vítimas. O Zodiac chegou a reivindicar 37 mortos em suas correspondências, mas isso nunca foi aceito de forma simples pelas autoridades ou pelos historiadores do caso. O consenso mais sólido continua girando em torno de 5 homicídios confirmados e 2 sobreviventes nos ataques clássicos, entre 1968 e 1969. Há outros crimes especulativamente atribuídos a ele, como o assassinato de Cheri Jo Bates em Riverside, em 1966. Mas essas ligações permanecem controversas. Isso importa porque o Zodiac também mentia, ou, no mínimo, exagerava dentro de sua autopromoção. E qualquer caso em que o autor ajuda a construir a própria reputação sofre de um problema sério. Parte do arquivo já nasce contaminada pelo espetáculo. Isso torna a história ainda mais difícil, porque não basta investigar os crimes. É preciso investigar também a mentira deliberada do criminoso sobre os crimes. Ao longo das décadas, surgiram vários suspeitos. O mais famoso foi Arthur Leigh Allen, impulsionado por investigações, livros e filmes. Mas apesar da enorme atenção sobre seu nome, ele nunca foi formalmente ligado ao caso de maneira conclusiva. E essa frase é decisiva, não conclusiva, porque o mistério do Zodiac sobrevive justamente aí. Sempre houve candidatos plausíveis o bastante para prender a imaginação, mas não fortes o bastante para fechar a ferida. Em casos assim, o público tende a confundir a acumulação de suspeitas com solução real. Só que suspeita não é prova. E o Zodiac continua sendo, oficialmente e historicamente, um caso sem identidade definitivamente confirmada. O vazio persiste não porque faltaram nomes, mas porque sobrou incerteza em torno de todos eles. Poucos casos criminais dos Estados Unidos sobreviveram com tanta força cultural quanto o Zodiac. Livros, documentários, filmes, fóruns, sites e comunidades inteiras passaram décadas tentando resolver o quebra-cabeça. E isso não acontece apenas porque o caso é antigo e famoso. Acontece porque ele reúne ingredientes perfeitos para a obsessão: crimes reais, cartas autênticas, códigos, sobreviventes, retrato falado, cidade icônica, suspeitos insuficientes e ausência de encerramento. O Zodiac ocupa, na imaginação coletiva, o ponto exato em que o assassino serial se mistura com o enigmista, o manipulador de mídia e o fantasma urbano. Ele parece, ao mesmo tempo, muito concreto e impossível de fixar. E é por isso que o caso nunca se acomodou em arquivo morto. Ele continua funcionando como pergunta ativa, como se a cultura americana ainda estivesse esperando a peça que falta. Talvez a força definitiva do Zodiac esteja justamente na ausência de solução. Se tivesse sido identificado de forma limpa em 1970, talvez hoje fosse lembrado apenas como mais um serial killer brutal da era pós-guerra. Mas ele não foi. O caso ficou aberto. As cartas permaneceram. Os códigos sobreviveram. Os sobreviventes envelheceram sem fechamento. E a figura do assassino passou a existir num espaço muito particular da cultura. O espaço onde o mal não é apenas violento, é também inacabado. O mundo gosta de histórias em que o monstro recebe nome, rosto e fim. O Zodiac resistiu a isso. E ao resistir,
se tornou maior do que talvez quisesse ou pudesse ter sido se fosse simplesmente capturado. O fato de nunca ter sido encerrado não é apenas falha policial ou azar histórico, é parte da matéria que mantém o caso vivo. Então, o que realmente sabemos? Sabemos que o chamado Zodiac Killer está ligado a 5 mortes confirmadas e 2 sobreviventes na Califórnia do Norte entre dezembro de 1968 e outubro de 1969. Sabemos que ele enviou cartas e criptogramas a jornais, usou o nome Zodiac para se apresentar e incluiu detalhes e fragmentos de prova, como pedaços da camisa de Paul Stine, para sustentar sua autoria. Sabemos que ao menos 2 dos seus criptogramas foram resolvidos e que o de 340 caracteres só foi decifrado em 2020. E sabemos também que, apesar de décadas de investigação, sua identidade real segue sem confirmação pública definitiva. O resto, as vítimas além das confirmadas, o nome verdadeiro, a motivação íntima final, continua mergulhado na mesma névoa em que o caso nasceu. O mistério do assassino do Zodíaco continua vivo porque ele não matou apenas pessoas. Matou a esperança de encerramento, transformou crimes em narrativa, investigação em espetáculo e medo em correspondência. E talvez essa seja a razão pela qual ele ainda assombra tanto. Não porque tenha sido o mais letal, nem o mais engenhoso, mas porque entendeu cedo demais como fazer o mundo trabalhar para sua própria lenda. A polícia nunca confirmou quem ele era. A história nunca conseguiu calar sua voz por completo. E as cartas, os códigos e os vazios continuam ali, como se o caso inteiro ainda estivesse esperando por uma última linha, que talvez nunca venha. Nunca venha.